Houve um tempo em que o limite do nosso universo era onde nossos olhos podiam alcançar, de Galileu ao seu primeiro telescópio de madeira até as lentes gigantes do telescópio Hubble, nossa visão foi de pontos borrados para galáxias nítidas. Mas, apesar de todo o progresso, ainda somos como náufragos olhando para um oceano escuro, sem saber se existem outros mundos com vida. Isso está prestes a mudar com a chegada de um novo gigante, o telescópio Nancy Grace Roman. Olá, eu sou o Igno do canal Orbiton e hoje vamos falar sobre o mais novo investimento da NASA de 4 bilhões de dólares, o telescópio Roman, que pode nos revelar se estamos realmente sozinhos no universo. Mas antes, precisamos voltar no tempo. Califórnia, 1923. O astrônomo Edwin Hubble, sob as montanhas do observatório de Monte Wilson. Naquela época, o consenso científico era de que a Via Láctea era tudo o que existia. O universo era pequeno, estático e solitário. Hubble aponta o telescópio Hawker, que naquela época era o maior do mundo, para uma mancha difusa e borrada no céu, conhecida como Nebulosa de Andrômeda. Muitos acreditavam que era apenas uma nuvem de gás dentro da nossa própria galáxia. Ao analisar as chapas fotográficas, Hubble encontrou algo minúsculo, mas revolucionário, uma estrela variável chamada de Cefeida. Ela pulsava de um jeito que permitia calcular a sua distância. Quando ele fez as contas, o choque. Andrômeda não estava dentro da Via Láctea, ela estava a milhões de anos-luz de distância. Com um único olhar, Hubble provou que o espaço era um oceano vasto, repleto de outros mundos. Se Andrômeda era uma galáxia inteira com bilhões de estrelas, as chances de não estarmos sozinhos acabava de saltar de improvável para quase certas. Foi o primeiro passo real da nossa busca por vizinhos cósmicos. Por séculos, construímos observatórios em montanhas cada vez mais altas, mas sempre enfrentando um inimigo invisível, a nossa própria atmosfera. Embora ela seja essencial para a vida, para a astronomia, a atmosfera é um caos. Com gases em movimento, ela age como uma lente suja, fazendo com que a luz das estrelas chegue até nós distorcida, trêmula e borrada. Sabe quando você olha para uma estrela e ela parece piscar no céu? Para um poeta, isso é romântico, mas para um astrônomo é um pesadelo técnico. Esse fenômeno acontece porque o ar quente e o ar frio se misturam, desviando os raios de luz antes que eles atinjam nossas lentes. É como tentar ler um livro numa piscina cheia de onda. Além disso, a atmosfera bloqueia partes cruciais do aspecto eletromagnético, como ultravioleta e infravermelho, escondendo informações vitais sobre o nascimento de estrelas e a química de outros planetas. Em 1946, muito antes de o primeiro satélite ser lançado, um astrofísico chamado Lyman Spitzer propôs algo que parecia ficção científica: colocar um grande telescópio em órbita ao redor da Terra. Lá em cima, no vácuo do espaço, não haveria ar para distorcer as imagens, nem nuvens para tapar a visão e nem poluição luminosa. O universo se revelaria em sua forma mais pura e cristalina. Era o sonho de ver o cosmos sem filtro da nossa bolha terrestre. Em 24 de abril de 1990, o mundo parou para assistir o ônibus espacial Discovery decolar. A bordo estava a promessa de uma revolução, o telescópio espacial Hubble. Após décadas de espera e um custo de bilhões de dólares, a humanidade finalmente tinha colocado seu olho acima das nuvens. Mas o entusiasmo durou pouco. Enquanto as primeiras imagens chegavam aos computadores da NASA, o clima de festa virou desespero. As fotos não eram nítidas. Elas estavam borradas. O telescópio mais avançado da história parecia que estava com miopia. O erro, uma falha microscópica no polimento do espelho principal. Uma curvatura errada equivalente a apenas 1/50 da espessura de um fio de cabelo humano. O Hubble se tornou alvo de piadas e críticas políticas, mas a NASA não desistiu. 3 anos depois, em 1993,
foi organizada uma das missões espaciais mais complexas e arriscadas já feita. Astronautas a bordo do ônibus espacial Endeavour interceptaram o Hubble em órbita para uma cirurgia espacial. Eles instalaram um conjunto de espelhos corretivos que funcionavam exatamente como um par de óculos de leitura para o telescópio. Assim que os novos instrumentos foram testados, o universo finalmente entrou em foco. A névoa desapareceu, revelando detalhes que nenhum ser humano jamais havia visto. O Hubble estava salvo. E a partir dali, ele não apenas entregou fotos bonitas, mas nos permitiu calcular a idade do universo e confirmar que buracos negros supermassivos realmente existem no coração das galáxias. Imagina só, se o Hubble com sua visão estreita revelou milhares de galáxias em um ponto vazio, o que o telescópio Nancy Grace Roman verá ao analisar milhões delas. Enquanto o Hubble é como olhar para o universo através de um pequeno canudo, o Roman é como olhar através de uma janela panorâmica. Ele tem a mesma sensibilidade do Hubble, mas o seu campo de visão é 100 vezes maior. Em 25 de dezembro de 2021, o mundo assistiu ao grande lançamento do telescópio espacial James Webb. Com o seu icônico espelho de 6,5 metros banhado a ouro, ele não foi enviado para substituir o Hubble, mas para enxergar onde o Hubble ficava cego. O grande segredo do Webb é a sua capacidade de ver o infravermelho. Imagina que o universo é uma sala cheia de fumaça. A luz visível que o Hubble vê bate na fumaça e não passa. Já o infravermelho do Webb atravessa a poeira cósmica como se ela fosse transparente. Isso nos permitiu ver o nascimento das primeiras estrelas e o interior de nebulosas onde novos sistemas solares estão sendo fabricados agora mesmo. O Webb trouxe uma ferramenta crucial para a busca da vida, a capacidade de ler atmosferas de exoplanetas. Ele consegue identificar moléculas como metano e dióxido de carbono em planetas a trilhões de quilômetros de distância. Ele nos mostrou que o céu não é apenas uma imagem, mas um laboratório químico gigante. Assim que o James Webb começou a olhar para o início do universo, ele encontrou algo que não deveria estar lá. Ele detectou galáxias imensas, brilhantes e maduras, existindo apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Para a escala cósmica, isso é como encontrar um bebê recém-nascido que já pesa 80 quilos e já tem barba. Elas já são muito maiores e mais desenvolvidas do que qualquer modelo de computador previa para aquela época. Isso coloca em xeque o nosso modelo cosmológico padrão. Segundo a teoria atual, o universo deveria levar muito mais tempo para aglutinar tanta matéria e formar estrelas. Se essas galáxias já eram gigantes tão cedo, ou a matéria escura se comporta de um jeito que não entendemos, ou o universo cresceu muito mais rápido do que imaginávamos. Estamos diante de uma crise. A nossa receita de como o universo foi montada pode estar errada. O grande debate hoje é: o James Webb encontrou apenas algumas exceções raras, ou o universo está cheio dessas galáxias impossíveis? Como o Webb olha para áreas muito pequenas, não sabemos a resposta. É aqui que o telescópio Roman será o juiz final. Com sua visão 100 vezes mais ampla, ele vai escanear milhares dessas galáxias antigas de uma vez só. Ele vai nos dizer se precisamos apenas ajustar os cálculos ou se precisamos reescrever os livros de física inteiros. Muitas pessoas conhecem o telescópio Hubble, mas poucas conhecem a mulher que lutou contra tudo e a todos para que ele existisse. Nancy Grace Roman. Ela foi a primeira mulher executiva da história da NASA, em uma época em que as mulheres eram desencorajadas a seguir carreiras científicas. Nancy se tornou a primeira chefe de astronomia da agência. Sua importância histórica é imensa. Ela foi a principal responsável por convencer o Congresso americano e a comunidade científica de que colocar um telescópio no espaço era possível e necessário. Sem a visão e a persistência dela, o Hubble provavelmente nunca teria saído do papel. Por isso, nada mais justo que o próximo grande observatório da humanidade leve o seu nome. Mas o que torna o Roman tão diferente? É importante entender uma coisa: o Roman não veio para substituir o James Webb.
ele tem funções completamente diferentes. Imagina que o James Webb é um microscópio de ouro, ele foca em um único ponto com uma profundidade absurda. Já o Roman é uma câmera panorâmica super potente, com um campo de visão 100 vezes maior que a do Hubble. Ele consegue capturar em uma única imagem uma área que o Hubble levaria centenas de horas para mapear. Os objetivos do Roman são tão grandes quanto a sua visão. Ele foi projetado para encontrar 500 milhões de galáxias. Ele vai criar um censo cósmico sem precedentes, revelando como o universo evoluiu. Também vai detectar milhares de exoplanetas usando uma técnica chamada microlente gravitacional. Ele vai encontrar mundos que o Webb e o Hubble não conseguem ver, incluindo planetas órfãos que flutuam sozinhos no escuro. O Roman também vai identificar distorções gravitacionais sutis para tentar entender um dos maiores mistérios da ciência atual, a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do universo, mas que ainda não conseguimos ver. Até hoje, quando olhamos para as estrelas, ainda fazemos a mesma pergunta que nossos ancestrais faziam ao redor de fogueiras: será que somos os únicos? Por muito tempo, essa pergunta foi apenas filosófica, depois tornou-se ficção científica, mas com o telescópio Nancy Grace Roman, ela se torna finalmente uma meta de busca científica real e imediata. O Roman não vai apenas nos dar dados sobre matéria escura ou expansão galáctica, ele vai vasculhar os quintais de milhões de estrelas, procurando por aquele pequeno ponto azul que, assim como o nosso, abriga oceanos, nuvens e talvez consciência. Ele vai nos mostrar que, se o universo é um oceano infinito, não faz sentido sermos os únicos barcos a navegar por aqui. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Meu objetivo é entregar o máximo de astronomia para o máximo de pessoas possível. Comenta aqui embaixo, você acha que estamos sozinhos no universo?